Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, eu peço perdão para vocês porque realmente é uma aula extensa, né? A apostila de vocês coloca aí como uma única aula, mas é impossível a gente falar de aglomerações industriais, né? Concentrações tradicionais de indústria, Europa, Estados Unidos, Ásia em uma aula, tá bom? Então a aula ficou um pouquinho extensa, a gente ainda tá na aula 40, tá bom? A aula passada a gente falou praticamente das concentrações tradicionais da Europa e dos Estados Unidos. E hoje o foco é iniciar com o Japão e falar das industrializações um pouco mais tardias que a gente teve na China, tigres asiáticos e Índia, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? A gente vai iniciar o Japão. O Japão, ao contrário dos países que eu acabei de citar, ele não teve uma industrialização tardia. Muito pelo contrário, se a gente notar aí, né, no nosso slide, né, o financiamento, né, investimento para se produzir indústrias dentro do Japão foi a partir de 1870, tá? O Japão, gente, atualmente ele não cai tanto nos vestibulares, mas aquilo que vai ser cobrado muito provavelmente de vocês vai ser em relação à geografia física, tá bom? E a gente percebe que tudo que a gente estuda do Japão, tá? Todo o seu processo histórico, desde a sua economia, né, a estudo da localização da população, enfim, tudo que refere-se ao Japão vai ser em relação à sua geografia física, porque isso de alguma forma impacta ali naquela sociedade, tá? Para quem não entendeu o que eu tô falando que o Japão ele está no encontro de 4 placas tectônicas, certo? Então, por conta da movimentação de placas, da instabilidade geológica que existe ali, né? O Japão é uma ilha oceânica. Uma ilha oceânica não, né? Uma ilha vulcânica, tá? Então, isso faz com que ele tenha muita instabilidade geológica, terremotos, tsunamis, e mais do que isso faz com que o Japão seja um relevo montanhoso, tá? Isso de alguma forma vai impactar na sua economia. Como vai impactar, né? Primeiro, se você tem 80% do seu relevo montanhoso, você dificilmente vai conseguir desenvolver alguns tipos de setores econômicos, né? Por exemplo, a agricultura. É óbvio que eles conseguiram fazer algumas adaptações ali, usar técnica de terraceamento, mas não é o forte deles, tá certo? Outra coisa, por ter uma geografia complicada, né, eles têm baixa disponibilidade de recursos, tá? Tanto os recursos minerais, como também os combustíveis fósseis, tá? Por ser uma área de encontro de placas tectônicas, é uma área de dinâmica, né, geológica. Então, ele não consegue se produzir recursos minerais a tempo. Relevos antigos, terrenos antigos, eles tendem, né, a formar recursos minerais. Relevos, né, de dobramentos modernos, você não vai ter o tempo suficiente para a formação desses minerais, tá? Então isso a gente vai ver que vai definir a história do Japão, tudo bem? Então, quando começa a se pensar em industrialização no Japão, a partir de 1870, que é um imperador, na qual o Japão ele passa por uma total transformação. O Japão deixa de ser um país rural e começa a se investir em industrialização. Os aspectos positivos disso: desenvolveu-se demais a economia do país, mas ao mesmo tempo você maltrata demais a população. Tanto que se você prestarem atenção na data, né, começa aqui os investimentos em industrialização em 1870 e em 1908 a gente tem uma grande quantidade de japoneses vindo para o Brasil. Por quê? Porque desemprego no Japão, né, essa mudança brusca, né, de uma população rural e agora que vai se pensar em industrialização, isso querendo ou não assusta um pouco, traz conflitos para dentro do país, tá? Então, o Meiji, que é um imperador japonês, ele decidiu, né, a partir do governo dele, investir principalmente em educação e industrialização. Gente, a gente sempre percebe que um país que investe em educação, ela vai ter resultados positivos a longo prazo, tá certo? Então perceba que o Meiji ele começa a investir em educação e indústria em 1870, né? No Brasil a gente vai ter um sinalzinho de industrialização em 1930, né? Coloque aí no lápis a diferença, né? O lapso temporal aí, tá certo? E esse investimento em educação, como eu comentei com vocês, né? Assim
quando você investe numa educação de uma população, você consegue futuramente, né, criar uma mão de obra qualificada. Essa mão de obra ela vai para a universidade, ela vai criar ciência, ela vai inventar tecnologia, ela vai ter pesquisa, tá? Então são investimentos a longo prazo. Por isso que muitas vezes a gente vê governos que não investem em educação, porque o resultado ele não é momentâneo, né? Ele é a longo prazo. Então perceba que todo país que investe em educação, a longo prazo ele vai colher aspectos positivos, que é o caso do Japão, que hoje é a terceira economia mundial, tá? E, de novo, apesar de ter, né, um relevo montanhoso, ser uma ilha vulcânica, acontecer, né, pelo menos 100 atividades sísmicas durante o ano, né, no Japão, eles já são acostumados a lidar com terremoto, com tsunamis, né, e ainda assim, por todas essas características físicas, né, complicadas que eles têm, eles conseguem ser a terceira economia mundial do mundo. Economia mundial do mundo, mas tá certo? Então, ó, o Meiji, ele vai investir, né, em educação e industrialização, e as indústrias do estado, ele vai investir nas indústrias de base, tá? Metalurgia e siderurgia. Outra coisa que vai acontecer dentro do Japão também são investimentos nos zaibatsus, tá? Os zaibatsus eram as famílias nobres que existiam, né? Dentro do Japão é como se fosse o capital privado, tá certo? Eram as famílias que tinham dinheiro. O Estado, né, vai ajudá-los a investir em indústrias. Então, é como se tivesse um subsídio por parte do Estado no desenvolvimento de alguns tipos de indústrias que seriam do capital privado, tá? Esses zaibatsus, a gente tem algumas que são conhecidas, tá? A Mitsubishi, por exemplo, era um zaibatsu, a Toyota, a Honda, a Suzuki, né? Eram indústrias conhecidas, tá? Então, pense-se comigo, em 1870 começa a se investir em educação, começa a se investir em indústria de base e começa a se investir no capital privado, né? Começa a se investir em indústrias têxteis, indústrias automobilísticas, né? Essa união do Estado com o capital privado, tudo bem? Começa a se crescer, tá? Você tem um processo de industrialização dentro do Japão e você também tem uma população que cada vez está se elevando. Junto com isso, você tem uma baixa disponibilidade de recursos naturais. Então, pense comigo, ó, produção industrial aumentando, população aumentando, né, a qualidade de vida está melhorando, só que você não tem recursos naturais. Nada adianta, né, você ter um monte de indústria dentro do seu país se você não tem recurso natural, né, necessidade de ficar importando matéria-prima, tá certo? Então, a gente começa a ver o imperialismo japonês acontecer, principalmente ali no leste asiático, tá? Esse mapa ele traz aí para vocês como que foi feito, né, o imperialismo japonês. Então perceba, né, começou aqui pela região da Síria, da Manchúria, tá certo? Depois foi para as Coreias e daí elas vão expandindo até pegar algumas ilhas aqui oceânicas, tá? Em 1942 o sudeste e o leste asiático já era domínio nipônico. Existe até uma história, né? Sempre quando a gente fala de geopolítica, tá? Do Japão, perceba que o Japão ele não aparece muito, né? Em conflitos mundiais, a gente não vê ele se pronunciando muito. Mas se a gente pudesse destacar, a gente destacaria a China e as Coreias, né? Há um remorso, né? Uma mágoa muito grande, principalmente por parte dos chineses, dos coreanos, em relação aos japoneses, porque o imperialismo deles foi bastante predatório, foi bastante violento, tá? A população chinesa passou fome no momento que havia imperialismo japonês, porque eles eram bastante agressivos, tá certo? Pós Segunda Guerra Mundial, então assim, a gente tem aí, né, um Japão crescendo cada vez mais, agora ele tinha, né, o acesso à matéria-prima de outros países, até que ele entra na Segunda Guerra Mundial. Quando ele entra na Segunda Guerra Mundial, ele entra aliado aos países do eixo, tá? Então, para quem não lembra os personagens da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí os malvados, né? Que é a Alemanha, a Itália, o Japão. E os bonzinhos, que são os aliados, né? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Eu falo isso de uma forma totalmente irônica, espero que vocês entendam, né? Mas é que Hollywood gosta muito, né, de romantizar os aliados e julgar os países do eixo.
Que fique claro também que eu não estou, né, protegendo, eu não sou nazista, eu só tô querendo dizer que eu acho que numa guerra, né, ainda mais se tratando de geopolítica, se tratando aí de briga por interesses, a gente não tem bonzinhos e mauzinhos, né, a gente tem aí países lutando para os seus interesses, tá? Então, tanto a Alemanha, a Itália, matou muita gente, o Holocausto, acho que é uma das histórias mais tristes que a gente tem, mas a gente também não pode tapar o olho e achar que Estados Unidos e União Soviética são países, né, que só se preocupam com a democracia e direitos humanos, né? A história, tudo aí tá pra gente fazer essas observações de uma forma mais crítica, tá? E o que que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí o Japão, né? Ele vai atacar uma base norte-americana, né? Chamada de Pearl Harbor. Tem alguns filmes aí que tratam a respeito sobre isso, se vocês quiserem assistir. E a devolutiva, né? A tentativa de mostrar força aí para o Japão foi os Estados Unidos jogando suas bombas atômicas. Então, o que a gente percebe, né? Um Japão em ascensão, né? Com a industrialização crescendo muito e daí, de repente, pum, né? Uma queda muito grande. As bombas atômicas, elas desestabilizam praticamente o Japão, tá certo? O que vai acontecer o pós-Segunda Guerra Mundial? A reconstrução do Japão, tá certo? Os Estados Unidos, por incrível que pareça, né, vai utilizar do plano Colombo. Lembra-se, na Guerra Fria, existia o plano Marshall, que era o plano, né, que dava assistência financeira para os europeus, e o plano Colombo era aquele financiamento que acontecia na Ásia, tá? E a partir disso, né, pensando que eles poderiam ser uma região, o Japão ser uma região de influência ali na Ásia, né, uma região super próxima à União Soviética, super próxima à China, os Estados Unidos vai ajudar na reconstrução do Japão, né? Estima-se aí que foram 2,5 milhões de dólares, né, de benefício, e eles conseguiram aumentar sua área de influência. O Japão, ele soube usar muito bem, né, desses incentivos, desses financiamentos, tanto que eles vão desenvolver até um modelo de produção a partir disso, né? Na década de 70 a gente tem o desenvolvimento aí do toyotismo, tá? Que faz hoje o Japão ser um país referência, né, na industrialização e desenvolvimento de tecnologia, tá? Eu não vou explicar toyotismo porque eu dei essa aula esses dias atrás, mas caso vocês tenham dúvidas, é basicamente isso que vocês têm que saber da industrialização, certo? Agora os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Então, o que a gente percebe? Ó, na década de 60, década de 70, né? De novo, vamos lá, Japão com seu território limitado, né? O que o Japão, com o seu novo modelo de produção, um modelo de produção agora flexível, né? Ele vê na possibilidade de mudar o chão de fábrica dele, a produção dele para outros países, tá? Então, qual que era a ideia? Vou utilizar, né, a sede, o pensar no produto, a inteligência, a ciência, a pesquisa, os engenheiros, né, o marketing, ele fica aqui no Japão, a sede, né, o pensar no produto. Mas o meu chão de fábrica, a produção, não necessariamente ela tem que estar aqui dentro, mesmo porque o Japão é um território desse tamanho, né? Lembra que a gente fez essa comparação? Como que a gente faz, né, para um território, uma ilha tão pequenininha, você tem aquelas indústrias igual de Ford, né, que era aqueles galpões imensos, né? Então, a partir de uma produção mais flexível, né, ele faz com que a sua produção vá para outros países, tá? E quem eles pensaram? Nos tigres asiáticos, tá? Aliado a isso, a gente estava num período de Guerra Fria, então os Estados Unidos também, né, nessa ideia de fortalecer o capitalismo, a gente sempre ressalta que a Guerra Fria ela foi muito mais uma guerra de influências, né? Estados Unidos e União Soviética tentando captar os mais adeptos, né, à teoria ideológica deles, tá? Então, o Japão começa a levar, né, as suas indústrias para os tigres asiáticos e os Estados Unidos, a partir do Plano Colombo, começa a investir bastante nesses países, tá? Então, para quem tá perdido aí, ó, eu dei um zoom aqui, esses são os tigres asiáticos, tá? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tá?
Esses são 4 países que fazem parte dos tigres asiáticos, e vale ressaltar, né, que tanto Taiwan quanto Hong Kong atualmente, né, tem bastante conflitos com a China, tá certo? Qual que é o modelo de produção? Isso cai bastante nos vestibulares, tá, gente? O como se produzir, tudo bem? E a gente percebe que os tigres asiáticos, ele tem um modelo de exportação, plataforma de exportação. Porque, olha, eram países pequenos, e eram países pequenos que não tinha matéria-prima, né? Se vocês olharem aqui o tamanho deles, né? Perceba que são áreas pequenininhas, tá? Então, na verdade, eles eram mais utilizados porque eles eram uma mão de obra barata, tudo bem? E você tinha ali o espaço para realizar a produção, tá? Os fatores locacionais, vamos ali utilizar dessa mão de obra barata para o custo de produção ficar mais barato, tá certo? Então, eles vão fazer o quê? As peças, a tecnologia, a informação vinha tudo do Japão. Eles praticamente só montavam aqueles produtos e exportavam. Não ficava para o mercado interno. Diferente, por exemplo, de nós aqui na América Latina. A nossa forma de industrializar, né? Nosso processo de industrialização se deu por substituição por importação. Então, a gente desenvolvia produtos industriais para atender o mercado interno. E o que vai acontecer? Esses países, os tigres asiáticos, eles vão usar do financiamento norte-americano, né, esses incentivos que existia financeiro dos Estados Unidos, para investir em educação. Essa é a diferença, né? Quando a gente vê os tigres asiáticos se industrializando na década de 60, na década de 70, e hoje tem PIBs elevados, são consideradas economias desenvolvidas, se comparados com nós do Brasil, por exemplo. A gente se industrializou antes dos tigres asiáticos. Nossa industrialização começou na década de 30, na década de 40. Qual que é a diferença? É o modelo de produção, talvez? Ou é porque principalmente esses caras investiram, né? Pegaram esse dinheiro e investiram em educação, tá? Então, o que acontece hoje? Tudo bem? Deu uma série de mudanças. Aqueles países, né, que eram países de mão de obra barata, que até então era uma mão de obra desqualificada, que só replicava aquilo que o Japão ensinava, agora eles conseguem fazer a própria tecnologia. Percebe? Essa é a diferença de um país que se desenvolve. Ele não fica mais replicando, né? Ele não fica mais fazendo aquilo que o Japão pede. Ele aprendeu com o Japão, investiu nisso, investiu em educação, em ciência e tecnologia, e hoje eles colhem, né, essa mudança tecnológica, tá? Eles conseguem produzir a própria tecnologia. Um exemplo melhor pra gente é a Coreia do Sul, né, pessoal? Pega aí, né, as empresas que tem na Coreia do Sul. A gente tem a Hyundai, por exemplo, a Samsung, que eu acho que é uma das marcas de eletrônicos que mais, né, são concorrentes com a Apple. Então eles conseguiram, né, desenvolver a própria técnica e tecnologia deles, tá? Então o que a gente vê? Todo país que você investe em educação, você colhe ao longo prazo, né, aspectos positivos. Então essa população, né, aumento do mercado consumidor, essa população vai conseguir consumir mais, maior renda per capita, né, a divisão diminui-se a desigualdade social dentro do país, valorização da moeda, educação de qualidade e aqui o principal, aumento do custo da mão de obra. Tem que pensar que agora eles não são só mais uma mão de obra abundante, agora eles são qualificados, tá? E o que acontece? Toda vez que você qualifica uma mão de obra, ela tende a ficar mais caro. Então, esses países, os tigres asiáticos, né, eles passam a ser países agora que o custo de produção está mais caro, não é tão mais viável, tudo bem? Então, você começa a pensar agora em novos tigres asiáticos. Perceba, né, como que, ó, o Japão, ele mostra a tecnologia e usa dos tigres asiáticos. Aí agora vai começar a acontecer o mesmo processo. Dentro dos tigres asiáticos, né, vai ter as sedes, o pensar do produto, a tecnologia, e os tigres asiáticos vão começar a pôr a sua área de produção em outros países, né? Você tem lá a desconcentração industrial, tá? E os tigres asiáticos pensaram aqui,
mais de que pensar num território onde tem mão de obra barata, eu preciso pensar num lugar que seja próximo aqui a nós, que tenha uma mão de obra barata, mas que também tenha matéria-prima, para que a gente não seja tão dependente igual o Japão foi em relação a nós. Certo? Então a gente tem aí agora os novos tigres asiáticos, né? A Indonésia, Vietnã, Tailândia, Filipinas e Malásia. Tá certo? Esses são os novos tigres asiáticos. Então vai ser uma mão de obra barata, eles têm uma elevada oferta de matéria-prima e a gente vai ter principalmente produção de bens de consumo, que é roupa, roupa, sapato, brinquedo, tá? E muitos ainda se questionam, né? Se os novos tigres asiáticos o pensamento vai ser o mesmo, né? De investir aí em tecnologia e passar sua mão de obra para outros países. Não se sabe exatamente ao certo, porque os novos tigres asiáticos, eles são realmente novos, né? Eles surgiram ali nos anos 2000, tá? Então a gente precisa aí estudá-los ao longo do tempo, mas a gente acredita que não, porque diferente dos tigres asiáticos, os novos não investem em educação. Então a gente não sabe qual vai ser o resultado aí, tá certo? Mas é isso que vocês têm que saber sobre os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, tá? A respeito da China, né, o dragão asiático aí, a gente fala que a China é um país do superlativo, né, quando você olha aí os dados dela, né, ela é a maior população do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, atualmente é a segunda maior economia, né, então a primeira é os Estados Unidos, a segunda é a China e a terceira vai ser o Japão, e ele é o maior produtor industrial do mundo, tá? Em 30 anos, quando a gente faz a análise da história da China, né, a gente vê que ela passou da 25ª economia para a segunda economia do mundo dentro do período de 30 anos. Então, assim, é bizarra, né? É muito interessante a história da China. Vamos tentar entender por que eles cresceram tão rápido assim, tá? Bom, em 1949 a 76, né, você vai ter a Revolução Chinesa, que o Mao Tse Tung ele sobe ao poder, tá? E a gente tem a instalação do governo socialista na China, tudo bem? E a gente vê que nesse período, né, se vocês prestarem atenção, 1949, principalmente no início ali, a gente tinha o imperialismo japonês na região, tá? Até então a China era um país extremamente rural, e a China era um grande território que vários povos passavam por ali e se explorava, tá? A história chinesa ela é bastante triste, né? De exploração, de população passando fome por conta de submissão a outros povos, tudo bem? Em 1978 assume um novo presidente, que a gente chama ele de Deng Xiaoping, tá? Que é esse cara que vocês estão vendo aqui. E Deng Xiaoping ele tem uma visão totalmente diferente. Ele diz, né? A gente vai tornar a China grande. A China ela nunca mais vai se dobrar para outros países, tudo bem? E é que deu certo mesmo, tá? Ele vai desenvolver a Zona Econômica Especial. É como se fosse a perestroika chinesa. Para quem não lembra o que perestroika, era aquelas políticas que a gente tinha logo ali no final da União Soviética, né? Tinha a Glasnost e a perestroika. A Glasnost era a abertura política, né? Você abria ali para o pluripartidarismo, né? E não só o Partido Comunista, o Partido Socialista, tá? E a perestroika é aquela abertura econômica, tá? Por que tá entre aspas? Porque diferente da Rússia, né, que foi uma abertura total da economia, na China a gente tem uma abertura parcial da economia, que a gente vai chamar de socialismo de mercado, tá? Socialismo de mercado, eu tô dando risada porque é muito difícil, às vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender o que é, e faz sentido, porque a gente é acostumado, né, com o bipartidário, né, ou é socialista ou é capitalista. Daí, de repente, a China aparece com um modelo híbrido, né, de socialismo de mercado. Então, o que é? É isso que vocês têm que ter em mente, né? Na política, se mantém a política socialista, tá? Então, a gente vai ter o Partido Comunista, que vai ser um partido fechado, né? É um país muito mais fechado, e na qual o Estado ainda mantém um controle, né? Nos meios de comunicação, a população e determinados tipos de indústrias, tá? Indústrias estratégicas ainda ficam na mão da China. Por exemplo, as indústrias de base, siderúrgica, metalúrgica.
as indústrias de energia, tá? As hidrelétricas, por exemplo, né? Tudo isso ainda fica focado na mão do Estado, tá? Que são os setores estratégicos que a gente fala, tá certo? Só que de mercado você tem uma abertura parcial. Então, o que isso quer dizer, né? Mantém-se ainda o controle político, mantém-se ainda o controle ali da sociedade, tá? Só que a China abriu algumas determinadas regiões para o capitalismo entrar, tá? Não é a China como um todo, são nas regiões específicas, que são as zonas especiais econômicas. Então, são algumas cidades capitalistas dentro de um país socialista, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, ó, é nessa região ao extremo leste chinês, tá certo? Perceba que, ó, como é muito mal distribuído, tá? Você vai ter aqui siderurgias, metalurgias, química, têxtil, e aqui cidades grandes, né? Ó, Pequim, Xangai, né? Se você coloca aí no Google, Hong Kong, essas cidades, né, são cidades super desenvolvidas, né? Você nem parece que você está falando de uma China que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era praticamente toda rural, tá? Elas vão se localizar principalmente aqui próximo ao litoral, porque é mais fácil para exportação, tá? E principalmente para áreas aqui próximas ao Japão e aos Estados Unidos, que é um mercado consumidor, tá certo? Então perceba, é uma área estratégica específica para o desenvolvimento capitalista. Então as indústrias do mundo todo, né, elas vão para a China para instalar suas transnacionais, tá certo? A China hoje é o país, né, mais industrializado do mundo e tem um porquê, né? E daí a gente se questiona por que será, né, que ela saiu da 25ª economia para a segunda economia. O socialismo de mercado ajuda muito, tá? Para os capitalistas, a China é o melhor lugar de investimento, tá? Enquanto você tem lá uma transnacional muito conhecida chamada de Nike, né? Na qual a mão de obra de um norte-americano custa lá $20 a hora, a gente tem aqui, né, chineses que têm uma longa jornada de trabalho, tudo bem? Que vai ganhar $2 por dia, né? Ou por hora. Tudo bem? Então, é uma exploração bastante grande da mão de obra por ser um Estado autoritário, né? Por ser uma ditadura. Não existe sindicatos, né, que luta pelo bem do funcionário, do trabalhador na China, tá? A questão de leis é o que a gente já comentou, né? Os fatores locacionais, tá? A gente tem aí mão de obra abundante, né? 1,4 bilhão de pessoas, então uma mão de obra abundante, ausência de leis trabalhistas, ausência de leis ambientais ou leis ambientais muito mais frágeis, tá certo? Produzir dentro da China é muito mais barato, o custo de produção vai lá embaixo, certo? Muitos países acusam a China de dumping social, tá? O dumping é quando você está concorrendo de forma desleal, tudo bem? E eles dizem, né, que a mão de obra lá é tão barata, é tão exploratória, que é impossível qualquer outro país conseguir competir com a China, tá? Só que a gente tem que entender que não está errado. De fato, há uma exploração muito grande de mão de obra dentro da China, só que grande parte das indústrias que estão nessas zonas econômicas especiais são provenientes da Europa, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse papo também, né, de que a gente se preocupa com os direitos humanos, só que a Nike, a Adidas, todas essas indústrias estão aqui situadas na China, desfrutando dessa exploração de mão de obra, tá bom? Então, essa é a realidade aí da China. A China também, como os tigres asiáticos, né, ela tem aí a plataforma de exportação, ela produz para exportar, tá? E ela sabe fazer isso de uma forma muito inteligente, tudo bem? A China pega os investimentos dela e investe em infraestrutura. Então, além de ela ser um país, né, que atrai muita transnacional por conta dos seus fatores locacionais, ela tem infraestrutura, tudo bem? Diferente do Brasil, né? Muitas transnacionais vêm para o Brasil, mas a gente tem aí a questão da logística, né? O Brasil só investe no setor rodoviário. Então, a gente fala que nossos modais, eles são muito
ultrapassados, né? Nossos modais. A logística brasileira, ela não funciona tão bem, né? A gente fala que são os gargalos de desenvolvimento, né? O Brasil, ele só investiu em rodovias, então os portos, eles são sempre cheios e demoram demais, tá? A gente não tem construção de ferrovias no Brasil, se tem, não tem conexão, não tem interligação entre as ferrovias, é bem deficitário, tá? Então, o Brasil tem suas vantagens locacionais, mas, por exemplo, transportes, né? A exportação, a mercadoria se locomovendo é importante, né, para um país chamar investimento, tá? Então, a China faz isso de uma forma bastante inteligente, né? Ela pega toda essa lucratividade e investe em meios de transporte, ferrovias e portos baratos. E ela vai investir em energia e comunicação. A maior usina hidrelétrica do mundo está na China, né? Que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Porque você tem que abastecer 1,4 bilhão de habitantes e você também tem que dar conta dessas indústrias aí dentro da China, tá? E uma mão de obra abundante. Você tem um número muito elevado de trabalhadores dentro da China, tá? Todas essas características fazem o que a China é hoje uma superpotência industrial, a maior país, né, o país mais industrializado do mundo hoje. E a China, né, o que ela tem feito? Ela é um país grande, tá certo? Bastante, e tem se desenvolvido bastante. A China hoje se destaca, né, na indústria tecnológica. Antigamente a gente tinha muito daquele made in China, né? Que a gente achava tudo que a gente comprava, né? De baratinho, assim, essas coisas. A gente fala, isso daqui é made in China, made in China. Como se fosse produtos de baixa qualidade, tá? Mas hoje não mais. Não mais podemos olhar a China com esses olhos, porque eles investem em tecnologia, né? Quando a gente falou de quarta revolução industrial, né? Que é a industrialização da inteligência artificial, a gente sabe que esses caras, eles estão voando, né? Eles estão voando na tecnologia, na internet 5G, tá bom? Eles hoje são uma referência, tá? E eles têm usado desse grande desenvolvimento deles para ter locais de influências. A China, a gente diz hoje que ela tem a nova rota da seda, né? Ela tem investido em áreas estratégicas no mundo para conseguir recursos minerais mais baratos. Um exemplo, China e Brasil. O Brasil, a China, ela tem uma série de investimentos, né, na América do Sul e principalmente no Brasil. Existe um projeto de ligar, né, o centro-oeste brasileiro, sair uma ferrovia do centro-oeste brasileiro e cortar até chegar à Cordilheira dos Andes, tá? Por quê? Porque a China ela exporta muita soja e minério de ferro brasileiro. Então, qual que é o percurso que muitas vezes esses produtos têm que fazer, né? Sai da região centro-oeste do Brasil, vai até o Porto de Santos, do Porto de Santos, cruza até o Canal do Panamá para chegar na China. Toda essa logística, né, que é feita, encarece o produto brasileiro. Então, quando você pega ali, né, o centro-oeste brasileiro e sai pela cordilheira ali dos Andes, você está encurtando, né, as distâncias, logo fica mais fácil para exportar, tá? Esse é um projeto entre Brasil e China. Tem seus impactos negativos, né? Vai cortar uma região da floresta amazônica, enfim. Era para ter entrado em prática em 2015, se não me engano, mas até hoje não começaram, né? Porque no Brasil parece que tudo é mais oneroso, tá? Mas é um exemplo, né, dessa aliança aí da China com o Brasil, tá? É a influência chinesa na América do Sul. A China investe demais na Europa, em alguns países, e principalmente na África, tá? A China e a África do Sul, elas são hoje muito aliadas, né? E essa aproximação, né, a África do Sul facilita bastante a entrada da China no continente africano. Então, eles vão lá e constroem ferrovia, constroem hidrelétricas, constroem estradas no continente africano, que são países muito pobres, né? Em contrapartida, a África vende recursos minerais mais baratos para eles, né? O continente africano é muito rico em recurso mineral, então é uma sacada aí de mestre também dos chineses. Então, além deles serem uma potência industrial hoje, está investindo bastante em tecnologia. Dizem, né, existe uma empresa muito conhecida chamada Huawei, né, na China,
e que ela tá pau a pau com a Google, se não mais evoluída que a Google, tá? Então, uma potência industrial, uma potência tecnológica, tá? Tire essa ideia de made in China, hoje os caras, né, eles estão voando aí na economia, e essa nova rota da seda, né? Essa influência que eles têm exercício em áreas estratégicas no mundo, tá ok? E, para finalizar, a gente fala um pouquinho de Índia, tá certo? A Índia, a China, né, e os tigres asiáticos, elas teve uma industrialização mais tardia, tá certo? Então, foi geralmente posterior ao processo de independência, tá? Principalmente da Índia, né? Então, a gente vê aí em 1947, 67, Nehru, né, que começou a iniciar os processos de industrialização. Assim como na América Latina, no Brasil, foi uma substituição de importação, né? Produzir para abastecer o mercado interno. Inicialmente tinha uma ideia muito protecionista, né? Então eles aumentavam demais as tarifas de produtos externos que entravam na Índia para tentar proteger a indústria nacional. Mas por ser uma indústria extremamente fraca, um país ainda que era considerado pobre, né, subdesenvolvido, hoje é emergente, mas então, até então ele era um país mais pobre. Essa demanda por energia e maquinário fez com que a indústria ficasse bastante fraca, tá? Tanto que na década de 90 eles vão começar a abrir, né, a economia indiana e a gente tem um crescimento industrial tanto na área têxtil quanto na área siderúrgica. Lembra que a Índia, gente, é o segundo país mais populoso do mundo. Então a indústria têxtil lá, gerar roupa para toda essa população é interessante, tá? Eles, para atrair investimentos para a Índia, vai investir em estradas, aeroportos e educação, uma mão de obra mais especializada, tá? A Índia, ela se destaca, né? Se a gente pode falar, aquilo que ela mais se destaca atualmente é no desenvolvimento de softwares, tá? É um polo de desenvolvimento, tanto que existe a região de Bangalore, tá? Que a gente chama ela de Vale do Silício Indiano, né? Então, remeter aí ao Vale de Silício, né? Na costa oeste ali norte-americana, de desenvolvimento de tecnologia. Só que um problema atrelado, né, à educação, a desenvolvimento, né, de tecnologia nas indústrias na Índia é em referência à fuga de cérebros, tá? A Índia é um país de extrema desigualdade social, na qual você tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, tá? E o que vai acontecer? Pela essa desigualdade social, a gente tem uma fuga de cérebros muito grande. Isso acontece bastante em países emergentes, acontece aqui no Brasil. Por exemplo, eu sou uma doutoranda, né? Tenho a minha pesquisa, quero investir na vacina do Covid, um exemplo, tá? Só que o Estado brasileiro, ele não tem dinheiro para financiar a minha pesquisa, né? Eu não tenho financiamento de bolsa, eu não tenho material para investir nisso, eu não tenho tecnologia para investir na minha pesquisa. Por quê? Porque o meu estado, Brasil, por exemplo, né, o foco dele não é investir em ciência nas universidades. Inclusive, a gente tem visto cada vez mais corte de verbas na educação, né, infelizmente. Então, o que acontece? Eu tenho toda a minha educação, eu tenho aqui minha ciência, minha tecnologia, só que eu não consigo desenvolver porque o meu país não investe. Então, isso acontece muito na Índia também. Então, as pessoas elas vão embora buscar novos lugares a que elas possam ser atendidas, né? Que possam desenvolver a pesquisa delas, tá? Então, eu sempre coloco o exemplo do Raj, né? Para quem assiste Big Bang, ele é um indiano, né? Que ele trabalha na universidade. E ele é um exemplo de fuga de cérebro, tá? Pra vocês terem uma noção, 25% dos cientistas que estão nos Estados Unidos hoje são indianos. Então, isso mostra aí a questão da fuga de cérebros, tá? E para finalizar, a Índia também ela se destaca como a maior indústria cinematográfica do mundo. A gente não sabe disso, né? É a indústria que mais produz filme, mas como a gente vive aí, né, numa globalização perversa, que a gente fala de um mundo globalizado, de um mundo, né, que há uma interação muito grande, quando na verdade a gente acaba consumindo sempre os mesmos produtos. Eu acho que a Netflix, a Amazon Prime, né, essas novas plataformas, elas deram uma abertura muito grande, né, para filmes
países diferentes, né? Então, muitas vezes eu vejo principalmente a minha mãe, né? Eu vejo ela às vezes assistindo uns filmes da Turquia, uns filmes da Coreia do Sul, né? Então, pela primeira vez, assim, a gente está vendo uma abertura maior da produção, né? E consumo de cultura de outros países. Mas a gente não pode negar, se a gente abrir lá a Netflix, a grande maioria dos filmes e séries vão ser norte-americanas ou inglesas, certo? Então, eles vão se destacar e também na indústria cinematográfica, tanto, né, que ela se foca ali na cidade de Bombay e eles chamam até de Bollywood, para fazer essa menção aí a Hollywood, certo? Pessoal, a gente encerra finalmente essa aula. O que a gente é possível perceber, né, que apesar de industrializações tardias, são países que estão crescendo aí economicamente. E a gente vê uma distância enorme, né, daqueles países que pegaram esses incentivos, que pegaram esse crescimento econômico da industrialização e investiram em educação, né? A gente vê aí a diferença, tá? Eu não sei se vocês viram essa notícia, mas foi semana passada, né, que saiu o ranking das 10 economias mundiais, né, que sempre sai atualizado, e o Brasil ele vai sair, né, até então a gente fazia parte das 10 economias mundiais no mundo, a gente era o nono, a gente já foi até o sexto, para vocês terem uma noção, né, tamanha recessão econômica que a gente vive atualmente. Então a gente era a nona economia do mundo, e hoje a gente cai para a 12ª economia do mundo, tá? E a gente perdeu a nossa colocação por quem? Coreia do Sul. Tá? Coreia do Sul, que é um tigre asiático, hoje ocupa a nossa posição aí no lugar das 10 economias, né? A gente perdeu pro Coreia do Sul, Rússia e Canadá, tá? E a gente cai para a 12ª posição. Então essa é a diferença, né? Industrializações tardias, mas que tiveram aí rumos diferentes na hora de pegar os investimentos, tá? Bom, a gente termina a nossa aula de industrialização, finalmente, e daí a gente, como eu comentei, né, eu vou começar a selecionar os assuntos até o final das aulas, aqueles que mais caem no vestibular. Conforme vocês foram tendo dúvidas, vocês podem ir me mandando mensagens no WhatsApp, tá bom? Uma boa aula para vocês, bons estudos, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Até mais, pessoal!